Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Ravena de Artes e hoje vamos dar início a mais uma aula. O tema da aula de hoje é História da Arte, definição, aspectos e períodos. Vimos então na aula anterior a breve história da arte. Hoje iremos focar os períodos. Período esses que são conhecidos como arte na pré-história, arte na antiguidade, arte medieval, arte renascentista, arte pré-colombiana, arte na chamada Idade Contemporânea, arte moderna ou modernismo, arte contemporânea ou arte pós-moderna. Iniciaremos então os nossos estudos com o período da arte na pré-história. Ainda no período pré-histórico, ou seja, antes da invenção da escrita, o ser humano já produzia arte pré-histórica. Tudo o que sabemos sobre essas civilizações foi descoberto por pesquisadores através da análise de objetos e pinturas desses povos. Esse período da humanidade foi bastante longo e, portanto, dividido em 3 fases. O Paleolítico Interior, 500.000 a.C., conhecido também como o período da Pedra Lascada. O Paleolítico Superior, 30.000 anos antes de Cristo, e o Neolítico, 10.000 anos antes de Cristo. Foi na época do Paleolítico Superior que se descobriu as primeiras expressões artísticas como a arte rupestre das cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. E após o período da arte pré-histórica, chegamos ao período da arte na antiguidade, que se inicia a partir da invenção da escrita, que vai até as primeiras expressões da arte cristã. Nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. Vejamos a seguir as manifestações artísticas desse período. E as manifestações artísticas desse período são arte mesopotâmica, arte egípcia, arte celta e germânica, arte egeia, arte fênica, arte etrusca, arte grega, arte romana, arte paleocristã ou cristã primitiva. As principais manifestações desse período são arte mesopotâmica, arte egípcia, arte grega e arte romana. Vamos então falar um pouco sobre essas principais manifestações, começando pela arte mesopotâmica. A arte mesopotâmica representa as diversas manifestações artísticas, pintura, escultura, arquitetura, artesanato, literatura e etc., que foram desenvolvidas pelas civilizações mesopotâmicas durante cerca de 4.000 anos. Eles habitavam as terras férteis do vale dos rios Tigres e Eufrates, territórios que hoje pertencem à Turquia e ao Iraque. Os principais povos mesopotâmicos foram os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os babilônicos. Os principais materiais utilizados para a produção da arte mesopotâmica eram a argila, o adobe, a terracota, a cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho, o alabastro, o junco, o marfim e ainda diversas pedras preciosas. E a próxima manifestação artística é a arte egípcia. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifestam em temas religiosos. Assim, os interiores dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia. O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza. O preto era associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou óxido de magnésio do deserto do Sinai. O branco extraído do cal e do gesso simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado. O verde simboliza a regeneração e a vida e era obtido do malaquite do Sinai. E o azul, extraído do carbonato de cobre, estava associado ao rio Nilo e ao céu. Vamos então à próxima manifestação artística, arte grega. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega.
Esta talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias. As artes foram ainda influenciadas pelas próprias civilizações com as quais a Grécia se relacionava. Afinal, a Magna Grécia compreendeu possessões na costa da Turquia, Macedônia e sul da Itália. Vejamos então as excepcionais obras desta manifestação. Temos então a arte da pintura, que era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos tais como vinho e azeite. Já os grandes templos erguidos pelos gregos tinham um propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre entradas e fundos do templo. Outras obras de interesse na arquitetura grega foram Acrópole de Atena, Colosso de Rhodes, Estátua de Zeus, Farol da Alexandria, Templo de Ártemis. Dando continuidade está a arte que se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição dos detalhes dos corpos tornam os gregos excepcionais nessa manifestação artística. Chegamos então, por fim, à arte romana. A arte romana foi produzida pelo povo pertencente à Roma Antiga e perdurou aproximadamente do século 8 a.C. ao século 4 d.C. As características da arte romana vêm de influências como da arte etrusca, que é a expressão realista, influência da arte grega, expressão de ideal de beleza, uso de arcos e abóbodos na arquitetura, representação realista na escultura, colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Os romanos então aproveitaram a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixavam-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que admiravam. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí resulta que muitas das características da arte grega são encontradas na arte romana, como é o caso também da mitologia. Vamos então ao próximo período, que é conhecido como arte medieval. A arte medieval foi produzida durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. Nesse período, a Igreja Católica ditava as regras na Europa, e toda a produção artística estava ligada à religiosidade. E este período se divide em 3 manifestações, que são arte bizantina, arte romântica e arte gótica. Vejamos então a seguir as breves características dessas manifestações. Vamos iniciar com a arte bizantina. A arte bizantina surge após a aceitação do cristianismo e assim revela a exuberância de uma arte que pretende ser vista, divulgada e que tinha como propósito instruir os devotos, neles incontidos a devoção ao cristianismo. Desse modo, a arte bizantina pode ser considerada o primeiro estilo de arte cristã. Nesse período também podemos contar com a manifestação da arte românica. A arte românica faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente na Alta Idade Média, entre os séculos XI e XIII. O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenham tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. E por fim chegamos à manifestação da arte gótica. A arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média, que perdurou até o Renascimento. Denominada de arte das catedrais, ela era realizada nas cidades. Foi uma reação ao estilo românico e pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídas no campo. O marco histórico desse movimento ocorreu nas imediações de Paris, quando a Abadia Real de Saint-Denis foi construída entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica é considerada a primeira edificação com características da arte gótica, como sua fachada com 3 portais que levam às 3 naves dentro da igreja. E assim finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula iremos dar continuidade a esse assunto com os períodos e manifestações restantes.
como arte renascentista e suas manifestações, arte pré-colombiana e suas manifestações, arte chamada de Idade Contemporânea e suas manifestações, arte moderna ou modernismo e suas manifestações, arte contemporânea ou arte pós-moderna e suas manifestações. Fiquem atentos à atividade, prestem atenção na videoaula para responder as questões propostas para essa aula. Bons estudos e até!